Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-33-3343-4645, Londrina, Paraná. Bendito Corte, carnes selecionadas e tudo o que você precisa para o seu churrasco. Avenida Robert Koch, 981, telefone 3334-4000, Londrina, Paraná. Sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Hoje é dia da nossa enciclopédia bíblica. E todo este conteúdo é um resumo, na verdade, né? Está no nosso Instagram também, padre.heriberto. E hoje vamos falar um pouco dos filhos. Bom, a família numerosa era sinal da bênção de Deus, ao passo que o não ter filhos era considerado castigo de Deus, o que podia ser muito doloroso, né, para um casal sem filhos. Os filhos eram importantes por várias razões. Era tão importante que o nome da mãe até mudava para mãe de fulano de tal. Quem era, por exemplo, Maria, Maria, a mãe de Jesus. Assim ela era chamada no seu dia a dia. Quando crescidos, os rapazes ajudavam a trabalhar a terra, as meninas tinham muito menos importância, claro, a gente já viu isso, mas trabalhavam muito. Os pais recebiam recompensa material para compensar a perda da filha para o casamento. Quando ia pedir a noiva em casamento, ele tinha que deixar posses para o pai. Nos tempos mais antigos, quando ainda não acreditavam na vida após a morte, os israelitas pensavam que sobreviveriam nos seus filhos. Por isso, quando um homem morria sem ter filhos, era obrigação do seu parente mais próximo casar-se com a viúva. O primogênito deste matrimônio assumiria o nome do falecido e herdaria sua propriedade. Esta é a famosa lei do levirato, né, como está lá no capítulo 25 do Deuteronômio. Inclusive, esta problemática foi respondida por Jesus, lá no capítulo 22 de Mateus, do exemplo que os fariseus questionavam Jesus, daqueles 7 irmãos que vão morrendo sem deixar herdeiros, né? E a esposa vai se casando com cada um deles. Bom, na semana que vem vamos conhecer um pouco dos costumes. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável, por sua solicitude pastoral, dai-nos por sua intercessão e exemplo, conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós, e alcançar com eles a glória eterna. Amém. Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus cresceu em Nazaré. Quando começou sua pregação itinerante, saiu de lá e fixou residência em Cafarnaum, Mateus capítulo 4. Após esta longa ausência, regressou à sua terra e, como era do seu costume no sábado, foi à reunião da comunidade. Jesus não era o coordenador, mas tomou a palavra e começou a ensinar ao povo que estava na sinagoga. Mas as pessoas não gostavam de suas palavras.
O Jesus que eles conheceram desde a infância não parecia ser o mesmo agora. Por que ficou tão diferente? Em Cafarnaum, as pessoas aceitavam o ensinamento dele. Marcos capítulo 1. Mas aqui, em Nazaré, a sua terra, as pessoas ficam escandalizadas. Diziam: onde este homem consegue essa sabedoria e esses milagres? Ele não é o filho lá do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós? De onde então vêm todas essas coisas? Eles não aceitavam o mistério de Deus presente em um homem comum como eles. Para falar de Deus, Jesus tinha que ser diferente deles. Eles não testemunharão para que acreditem nele. Nem tudo correu bem para Jesus. As pessoas que deviam ser as primeiras a aceitar a boa nova de Deus eram as menos dispostas a aceitá-la de fato. O conflito não era apenas com quem estava fora de casa, mas também e sobretudo com os próprios parentes e com todo o povo de Nazaré. Jesus sabe muito bem que ninguém é profeta em sua própria terra. E de fato ele disse: um profeta não é desprezado, exceto em seu próprio país, em seu próprio lar. Com efeito, onde não há abertura nem fé, ninguém pode fazer nada. O preconceito impede. E o próprio Jesus, embora quisesse, nada podia fazer. O evangelho de hoje, o evangelho de Marcos, diz claramente: e não podia fazer ali nenhum prodígio, mas apenas pôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. E admirou-se da incredulidade deles. São João Maria Vianney, padroeiro nosso dos sacerdotes. São João Maria Vianney nasceu no ano de 1786, na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o quarto. E desde a infância ele dizia que queria ser sacerdote. Ele enfrentou a resistência do pai para seguir a vida religiosa, mas com a ajuda do pároco, aos 20 anos de idade ele foi para o seminário. Essa idade já era uma idade vamos dizer assim, a pessoa estava velha, para entrar para o seminário. No local, ele encontrou dificuldades por causa da sua falta de instrução. Ele era camponês. Os professores e superiores o consideravam um rude camponês, que não conseguia acompanhar os estudos, principalmente a filosofia, a teologia e o latim. Em 1815, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, porém com um impedimento: não poderia ser confessor, já que não era considerado capaz de guiar consciências. 3 anos depois, conseguiu a liberação para exercer o apostolado plenamente. Então foi designado vigário-geral na cidade de Arnes, conhecida pelos vícios, bebedeiras, bailes, trabalhos aos domingos e blasfêmias. Contudo, ele reverteu esta triste realidade após 13 anos de exemplo, caridade, piedade, perseverança. A igreja ficava lotada e todos queriam confessar-se com ele. A fama de santidade de São João Maria Vianney percorreu toda a Europa. Muitas pessoas iam até a paróquia de Arnes para ver o padre e confessar-se com ele. A sua vida sacerdotal durou 40 anos. Ele morreu em 1859, com 73 anos. João Maria Batista Vianney foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1925, mas já era venerado como santo em vida. Foi proclamado padroeiro dos sacerdotes. Além disso, no dia da sua festa, passou a ser celebrado o dia nosso, o dia do Padre. São João Maria Vianney, padroeiro dos sacerdotes, peço a vossa intercessão para não desistir dos meus objetivos, apesar das dificuldades, assim como foi com a vossa vida sacerdotal. Inspira-me sempre a estar junto de Deus. Amém. E por intercessão de São João Maria Vianney, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Reze por nós, sacerdotes, hoje. Precisamos muito das suas orações. Nos falamos então amanhã, se Deus quiser.